Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI canal 24.2 da sua operadora para o sul da Bahia, TVC. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, principalmente você de Itabuna e Ilhéus. Estamos também nas redes sociais. Eu quero agradecer a você que nos assiste pelo YouTube. Estamos na página TVI Oficial. Compartilhe essa ideia com outras pessoas agora mesmo, tá bom? Aumente a nossa audiência. Estamos também no Facebook, TVI Play Live é o nosso endereço no Facebook para você acompanhar. Obrigado às milhares de pessoas que estão baixando o nosso app, o nosso aplicativo na loja de Android do seu celular. TVI Play Brasil é o nosso endereço no nosso aplicativo. Clica lá e baixa agora mesmo e ande com a TVI On Demand, onde você quiser, a hora que você quiser, você pode assistir a nossa programação. Você também que nos assiste pela rede mundial de computadores, a internet, no www.tviplay.com.br. É isso mesmo, nosso endereço na internet é o tviplay.com.br e lá você pode acessar gratuitamente o maior portal de notícias do Brasil, do Norte e Nordeste do Brasil, né? Melhor dizendo, o Jornal à Tarde. Lá você fica por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. No programa de hoje nós vamos destacar aqui alguns temas que estão no Jornal à Tarde de hoje. Veja só, após o caso da vaca louca no Pará, Brasil suspende exportação para a China. Isso pode melhorar o preço da carne no Brasil, a gente vai comentar no programa de hoje. Circuito Gospel no Carnaval pode ter estreia no ano que vem, diz o prefeito Bruno Reis em Salvador. Vamos falar também sobre isso. Interesse por cadeiras no Supremo Tribunal Federal já mira até a vaga de Gilmar Mendes. A gente vai comentar também aqui no programa. O Bloco Muquiranas diz que não tem como controlar o comportamento dos seus sócios. Isso depois de uma agressão, tentativa de estupro anteontem, né? No Carnaval de Salvador. Suspeito de ter matado diretora de escola é preso no interior, um feminicídio. O Bahia levou goleada do Sport 6-0 e o Vitória joga hoje contra o outro time pernambucano. A gente vai falar também sobre esse tema. Esposa de Sorocaba critica a capa da Vogue com Rihanna e cobra aí uma submissão, né? Uma polêmica aí entre os famosos. 2 ônibus foram assaltados agora pela manhã em Salvador, na região da Chaqueira do Carneiro, ali na 324. Católicos da extrema-direita atacam campanha da fraternidade da CNBB. Carla Zambelli diz que pode ser presa e pede trégua da direita ao Supremo Tribunal Federal. Deputado quer proibir matéria-prima animal na fantasia de carnaval. E ainda, Felipe Neto discursa na Unesco contra a radicalização nas redes sociais. Sobre redes sociais também a gente vai comentar aqui no programa. E vamos entrevistar aqui a Vanusa, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau. Mais uma vez a polêmica aí sobre a importação de cacau da África. Já já ela vai falar aqui com a gente. Vamos conversar também no programa de hoje com o deputado do PT, Zé Neto, que ele também vai falar sobre esse problema, né, que está cometendo aí a produção de cacau brasileira, essa vinda do cacau da África. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho com ele aqui também no programa. E vamos falar aí sobre geopolítica com o nosso mestre, né, o professor Roberto José, que é o nosso comentarista aqui geopolítico do programa. Nós vamos começar então, lembrando só a temperatura, né, de hoje, o clima para hoje aqui na cidade, como é que vai ficar, como é que está nesse momento aqui na cidade e também na nossa querida Ilhéus, começando aí por Ilhéus, né? Ilhéus que tem nesse momento, deixa eu ver aqui, temperatura de 29 graus. A mínima registrada foi 23, a máxima vai chegar a 31 graus. Não há previsão de chuva no decorrer do período. Em Ilhéus, o tempo pode ficar parcialmente nublado e em alguns momentos parcialmente nublado, mas nada de chuva. Em Itabuna, a mínima foi de 22, a máxima vai chegar a 32 graus, com sensação de 35, por volta do meio-dia. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem perto aqui de Ilhéus, os nossos termômetros marcam 30 graus. Sol forte entre algumas nuvens, pode ficar nublado aí a qualquer momento, mas nenhum sinal de chuva aí no decorrer do dia, tá bom? Vai ser bastante quente o início de tarde em Itabuna. E agora vamos começar falando sobre o nosso cacau. O cacau brasileiro que está enfrentando aí sérias dificuldades com as grandes empresas moageiras que se instalaram no Brasil,
aqui no sul da Bahia e que estão importando cacau da África. A gente já discutiu isso aqui outro dia com a própria Vanusa, presidente da ANPC, Associação Nacional dos Produtores de Cacau, e ela disse que o cacau brasileiro já é autossuficiente e não há essa necessidade de trazer esse cacau da África, que nós poderemos correr um risco de sério, né, de contaminação de pragas lá da África. E já foi comprovado que algumas pragas chegaram ao Brasil. Por outro lado, a indústria, naquela oportunidade, participou aqui também do programa, dizendo que não, que a única praga que houve no cacau foi adquirida em um depósito aqui na Bahia, né, e não veio da África. E a gente conversou de novo com a Vanusa, inclusive mostrando que a amostra que veio da África para que o Ministério da Agricultura aprovasse essa importação é ínfima em relação ao enorme número de produtores de cacau lá na África, né? São mais de 1 milhão. E apenas um pequeno produtor foi investigado lá para ver se tinha alguma praga no seu cacau. Então, a amostra muito pequena para tanto cacau. E agora vai chegar mais um navio, né? Já chegou um navio no início do ano e agora está chegando outro. Eu estou com a Vanusa aí, a presidente da associação, a ANPC, está online com a gente, ao vivo. E ela vai falar sobre isso, né? Sobre esse problema que continua e até agora nenhuma autoridade tomou uma providência. Bom dia, Vanusa. Muito obrigado por você ter participado aqui com a gente ao vivo, agora pela manhã. Obrigada, Barbosa. É sempre um prazer participar e levar informação para a sociedade. Agradeço também a todos que estão nos assistindo e espero contribuir mais uma vez com essas informações. Vanusa, nós soubemos aí que vai chegar mais um grande navio, uma grande carga de cacau da África. Não sabemos quantas toneladas ainda, mas que vai chegar esse navio na próxima semana, não é isso? Na verdade, já chegou. A indústria, inclusive, na última entrevista que foi passada aí, através da representante da IPC, ela não foi tão clara conosco. E o navio chegou em pleno sábado de carnaval, último, no Porto de Ilhéus, segundo informações também da indústria, com mais 11 mil toneladas. Então, chegou um navio dia 29 de dezembro, agora recente, com 13 mil toneladas, informação também da indústria. Nós, na verdade, não sabemos se essas informações são reais, uma vez que nós temos uma grande dificuldade de buscar essas informações junto à IPC. Inclusive, semana passada, nós pedimos aí, eu fiz um contato com a indústria, para que eles nos informassem os números dessas quantidades de importações nos últimos 5 anos, e principalmente deste ano, porque nós, produtores de cacau, temos o direito de saber, uma vez que nós somos invisíveis aos olhos políticos, e nós aí estamos buscando essa tentativa de diálogo com a indústria, sem sucesso, pois eles só me passaram os números de moagem, e nós estamos sem saber se vai chegar mais navio, se vai ficar só neste. Então, realmente, são informações muito misteriosas, desencontradas, informações suspeitas, inclusive, por coincidência ou não, a carga que chegou no final do ano, que foi dia 29 de dezembro, chegou em pleno Réveillon. Desta vez, chegou em pleno Carnaval, na Bahia. Então, é algo assim, realmente, nós produtores de cacau, ficamos de orelha em pé com a indústria, que tenta manipular tudo isso e usa dessas datas a fim de nos, vamos dizer assim, nos distrair, né, com essas informações, com a veracidade. É uma denúncia, né, que eu estou aqui fazendo, é uma opinião, na verdade, que eu tenho, que são artimanhas da indústria para realmente nos confundir. Até a gente fica confuso, né? Porque eu achei que o navio também ia chegar, devido a esse feriadão todo que a gente teve, mas já chegou, né? Agora, uma pergunta, né? Como é que a gente pode trabalhar aí com a questão do aumento da produção do cacau do Brasil,
se a própria Associação Nacional não tem conhecimento de quanto cacau é necessário para suprir essa falta do cacau do Brasil, né? Nós temos informações aqui de quadros de anos anteriores que a indústria moageira, né, recebeu aí, trabalhou com 230 mil, né? 230 mil toneladas, né? Isso é a sua capacidade. O total de recebimentos da Concalba, ela informou que foi 194. Total da produção de cacau pelo IBGE seria de 256. Esses números bateram, você disse que trabalha sem essa transparência, né? Quanto cacau é necessário realmente para chegar nessas moageiras, para complementar a produção brasileira, Vanusa? Os números são em torno, né? Eles simplesmente, nós não concordamos com esse número da indústria de maneira nenhuma. Uma vez que, eu inclusive falei isso aqui no último programa, para a ANPC, para a Associação Nacional dos Produtores de Cacau, nós não precisamos mais de cacau complementar para atender a capacidade dessas moageiras instaladas aqui no nosso país. Por quê? Porque, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico, que é um órgão oficial do governo, é um órgão que nós precisamos confiar, ele diz que em 2021 nós temos uma produção de 302.157 toneladas. Essa informação está lá no site do IBGE. Aí a indústria diz que tem uma capacidade de 275 mil toneladas. A instalação dela aqui no país permite 275 mil toneladas. Porém, ao mesmo tempo, ela só moe em torno de 230 mil toneladas. Então, está sobrando cacau demais, não há necessidade alguma de se trazer cacau com potencial risco de doenças e pragas africanas. E ainda este cacau, é importante salientar isso, que esse cacau vem de uma exploração de mão de obra escrava, adulta, infantil e até de tráfico de pessoas. Então, é um absurdo o governo brasileiro estar ainda possibilitando a entrada desse cacau africano aqui no nosso país. E não há nenhuma transparência por parte da indústria de manifestar esses números reais. Como você disse bem, até você se confundiu aí, porque você achou que o navio iria chegar. E nós também achamos, porque, segundo fontes da própria indústria, inclusive saiu no jornal Mercado do Cacau, nesse site, que este navio só chegaria em março. Mas, estrategicamente, a indústria traz aí um navio carregado de amêndoas de cacau em pleno carnaval, chega no Porto de Ilhéus. Então, realmente, a Associação Nacional dos Produtores de Cacau não concorda com essa prática que a indústria se utiliza para poder manipular esses números, porque, de fato, é uma manipulação escancarada. Ô Vanusa, o governo ele dá um subsídio, né, um incentivo a essas indústrias para que, importando o cacau e beneficiando o cacau aqui, em forma de chocolate ou de outro produto, esse cacau saia do Brasil com esse subsídio, né, com esse incentivo. Seria esse o motivo dessa importação de cacau? Esse é um deles, é um dos motivos, né? O regime do drawback é um regime aduaneiro que permite, lei Candy, que permite essa comercialização. Inclusive, Barbosa, eles têm 2 anos ainda para fazer todo esse processamento, todo esse manufaturamento e fazer a exportação com imposto zero e importação também zero. Porém, existe aí também, além de se beneficiar desse regime, que é o regime de drawback, a indústria também se beneficia com esse estoque alto, com essa oferta demasiada de cacau, a indústria consegue também atingir altos níveis de estoque e, com isso, achatar os preços dos produtores de cacau.
Isso a gente está vendo, assim, não precisa ser muito inteligente para entender isso. É só pegar o preço da arroba de 2001, de 10 anos atrás, 5 anos atrás, e ver que o cacau nosso não acompanha o valor da arroba, não acompanha o preço do valor do salário mínimo acrescido de todos os anos que tem, não acompanha o aumento dos insumos, dos adubos, enfim, é totalmente irreal, surreal o preço do cacau que hoje nós estamos recebendo do nosso produto. Pela Bolsa de Valores, né? Já que o cacau hoje tem o seu produto como commodity, né? Tem outra forma de regular o preço sem ser pela Bolsa? Ou porque vocês, produtores, cedem a essa pressão do cacau vindo de fora e aí vocês mesmos baixam o preço? Como é que funciona isso? Olha, tem um estudo de um especialista da CEPLAC, o senhor Antônio César Costa Zugaib, que é o Boletim Técnico 222, que o ex-diretor da CEPLAC publicou no seu site. Porém, ao olhar e ver, né, o conteúdo tutorial, creio eu, ele retirou do site da CEPLAC e esse documento mostra as quantidades excessivas de estoques das moageiras ao longo dos anos e também uma confirmação do deságio do nosso produto, pois os estoques das moageiras permanecem altos ao longo de décadas. E esse deságio, Barbosa, eu não sou especialista de bolsa, de números, eu não sei te explicar, né? Eu não atuo no mercado de bolsa de valores, mas nós sabemos que há sim um deságio que está lá, inclusive, muito claro, nesse documento técnico, o Boletim Técnico 222, que essas importações excessivas ocasionam, sim, no deságio do nosso cacau. Agora, Vanusa, tem pessoas que, depois da entrevista, né, que nós fizemos aqui com você, se manifestaram por redes sociais, mandando mensagem para a gente, dizendo o seguinte, que se fizer muita pressão, que essas indústrias elas podem sair da Bahia, sair do Brasil. Sinceramente, eu não acredito nisso, mas você acredita nessa possibilidade? Olha, eu tenho que ser o mais gentil possível nas nossas respostas. Porém, eu tenho que ser verdadeira e tenho que expor a minha opinião. Eu acho que o produtor, da forma como ele está, e se ele continuar aceitando tudo isso, nós vamos nos transformar numa África. Porque pensa, se nós não somos reconhecidos, se nós temos um preço defasado ao longo de décadas, como continuar sobrevivendo? É melhor que nós vendemos as nossas propriedades e mudemos a nossa atividade do que ficar batendo numa tecla que simplesmente nós não vamos a lugar nenhum. Quem estiver com esse pensamento, eu sugiro assistir à audiência pública do dia 8 de dezembro, feito na Câmara dos Deputados, presidido pelo deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, que é relator da proposta do projeto de decreto legislativo de autoria do deputado federal do PP, Zé Neto, para entender um pouco melhor sobre este poder da indústria e essas falácias sobre a saída delas da nossa região. Vamos ficar dependentes até quando? Então, esse é um questionamento que eu tenho que fazer para os produtores de cacau, e tirar essa ideia de que nós estamos dependentes da indústria. Claro que nós somos dependentes da indústria. É uma cadeia, é um elo. Só que esse elo ele tem que ser de forma igualitária. Ele tem que ser com respeito do produtor de cacau. Ele tem que ser de valorização do produtor de cacau. Afinal, somos nós que implantamos, somos nós que geramos renda e riqueza, somos nós que preservamos a nossa mata. Então, eu faço uma pergunta. Se não existisse o produtor, existiria a indústria? Então, a gente tem que parar de sair dessa zona de conforto. Nós temos que sair dessa zona de conforto, aliás, e sair da inércia e tentar fazer alguma coisa. E a luta
porque realmente, do jeito que está, é impossível a gente continuar. Acho que você realmente deve obter sucesso justamente por essa força, né, de atuação que você está tendo, que a gente nunca viu em nenhuma outra associação, em nenhum outro órgão do cacau, né, essa luta para defender os interesses do produtor de cacau. Então você está de parabéns, não pode ter medo mesmo, não pode se acovardar, né, a indústria realmente precisa da matéria-prima, né, e não é amedrontando, dizendo que vai sair, que eu acho que vocês têm que parar, até porque mesmo que a indústria saia daqui, o cacau vai continuar, o cacau não vai deixar de existir, né? E eu acho que a tendência é sempre aumentar a produção, porque com a indústria aqui ou a indústria fora, essa indústria sempre vai precisar de cacau. E o Brasil é um dos grandes produtores, apesar de perder para a África, né? A África é o maior do mundo, mas o Brasil também e a Bahia principalmente, é um grande produtor de cacau, não é isso, Vanusa? E eu deixo até uma pergunta no ar para essas pessoas que estão pensando dessa forma, e eu respeito o pensamento delas. Faça uma reflexão da seguinte forma: está bom para o mercado do cacau? Você está satisfeito com as práticas de comercialização deste cacau? Vocês estão felizes com o preço do cacau? Está bom para vocês? Vocês estão conseguindo adubar suas roças? Vocês estão conseguindo melhorar as suas condições de moradia para os seus funcionários? Vocês estão conseguindo aumentar a sua produção? Está bacana? Se está bacana, continue. Ótimo, parabéns para você, e eu respeito e valorizo. Agora, se não está, venha fazer parte da associação da NPC, venha fazer parte de uma grande manifestação que nós estamos que irá acontecer no próximo dia 27/2, segunda-feira próxima, em Ilhéus, na região portuária, por volta de 9 horas. Nós, produtores de cacau, não somos baderneiros, nós somos produtores que desejam dias melhores para o nosso setor. E é por isso que nós vamos nos manifestar, a fim de chamar a atenção das nossas autoridades para a existência de uma classe produtora de cacau que está simplesmente abandonada. Nós não temos políticas públicas nenhuma para o nosso setor. Nós precisamos de ação. A indústria não é nossa inimiga. A indústria teria que ser a nossa parceira. Mas ela está sendo de vocês que pensam dessa forma. Então, se não está, reflita. Pensa, se ficarmos na nossa zona de conforto e ficarmos reclamando em grupos de WhatsApp, isso não vai levar a nada. Nós ficamos sendo classificados como um bando de reclamões. E os políticos, quando a gente os procura, são poucos os que querem realmente fazer algo pelo cacau. E eu estou tendo dificuldade até nisso, porque eles dizem, alguns eu já ouvi de alguns, que nós, produtores de cacau, somos inertes. Nós, produtores de cacau, não querem que isso aconteça. Eu já ouvi de alguns. E aí, nós, produtores de cacau, temos que fazer o quê? Mostrar que a situação é outra. Nós precisamos ser os atores principais dessa cadeia. Sem sonho, sem agressão. Sabemos que a indústria é extremamente importante e poderosa, mas nós também somos. Nós somos os atores principais dessa cadeia e precisamos reconhecer e nos valorizar. Ok, Vanusa, daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos botar aqui online também o deputado Zé Neto. Infelizmente, hoje não deu para a gente trabalhar simultaneamente com 2 links aqui, né? Probleminha aí, mas daqui a pouco a gente vai colocar ao vivo também o deputado Zé Neto do PT, que inclusive na última entrevista, Vanusa, ele até anunciou a possibilidade de fazer uma audiência pública aqui em Itabuna, né, no sul da Bahia, para a gente discutir essa questão aqui em loco, né, essa questão do cacau. Daqui a pouquinho a gente vai cobrar isso dele, porque ele prometeu, né, e eu acredito que logo, logo aconteça. Agora, Vanusa, não seria o caso de se apresentar um novo projeto de lei ou uma mudança nessa lei que existe do drawback, para, ao invés de beneficiar a importação, beneficiar ao cacau nacional, porque desde que eu me lembro por gente, eu nunca vi um incentivo do governo federal,
né, nenhuma lei que beneficie o produtor local, o produtor de cacau, né? Eu sempre vejo essa queixa dos produtores, e depois da vassoura de bruxa, parece que houve um abandono do governo federal com relação ao cacau. A CEPLAC deveria se fortalecer e enfraqueceu, né? Hoje a CEPLAC já não tem quase nada, tem um pouquinho lá do centro de pesquisa, que eu acho que está esperando só os agrônomos se aposentarem para fechar a porta, e a gente não vê nada da parte do governo federal em relação ao cacau. Você falou aí sobre lideranças de deputados que a gente não tem também na região sul da Bahia. Outro dia eu conversava com um deputado recém-eleito, né, da família do Carleto, do Ronaldo Carleto, que era deputado também, agora tem seu sobrinho. Eu conversava com o sobrinho dele, né, e ele disse que ia se engajar nas lutas regionais, porque diferente do Ronaldo Carleto, que nunca se engajou, né, só defendia os interesses da família dele, das empresas dele, a gente precisa que os deputados daqui da região também comprem, encampem essa luta, né, Vanusa? Você já conversou com mais alguém nesse sentido? Olha, Barbosa, é um trabalho muito. Nós, produtores de cacau, precisamos cobrar dos nossos deputados eleitos maior atenção para o nosso cacau. Eu falo sempre que a NPC não tem partido político. E nós estamos conversando com todos os deputados, inclusive, não só os deputados que já têm aí, que são de destaques de estados produtores de cacau, a exemplo da Bahia, Pará, Espírito Santo, Rondônia, Roraima, mas também de todos os estados. Afinal, nós produzimos o cacau, que um dos derivados mais conhecidos e mais gostosos mundialmente é o chocolate. Então, nós temos aí, aproveito para agradecer ao deputado federal do PT, Zé Neto, e também ao nosso maravilhoso deputado federal, Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. Eu fui atrás do deputado federal de Minas para encampar também essa luta. Então, fica até uma vergonha, chama aqui a atenção dos deputados federais da Bahia, estadual, de todos os estados produtores de cacau, mas nós estamos falando neste momento para a Bahia, né, principalmente. Eu sei que o seu programa é assistido em todo o país, mas em especial da Bahia, estes deputados precisam estar próximos do produtor de cacau. Não é só na hora de pedir voto, não é só na hora de eleição que eles precisam aparecer. Como você disse muito bem aí, nós produtores de cacau precisamos ter mais deputados federais nos apoiando. Veja, nós achamos um deputado lá de Feira de Santana, que nem é da região da Caveira, e tem tantos outros deputados federais, né, que estão aí próximos da região, inclusive são produtores de cacau. Tem um monte de deputado federal e estadual, produtores de cacau, cadê eles? Eles são bem-vindos a essa luta. Nós precisamos de vocês, fica aqui o nosso apelo, mas precisamos, principalmente, dos produtores de cacau, ligar para esses deputados, pedir apoio, é sempre bem-vindo. Se não fez até agora, se vai fazer, está na hora. Nós precisamos de todos. Então, a NPC é a partidária, não temos nenhum partido político e todos os políticos são bem-vindos a essa luta, viu, Barbosa? Vocês esperam, com esse protesto aí na próxima segunda-feira, chamar a atenção da indústria? Qual a expectativa de vocês aí? Olha, como eu falei durante a minha entrevista, nós queremos ser vistos. Nós estamos invisíveis aos olhos dos nossos políticos, das nossas autoridades. O protesto é simplesmente uma forma de chamar a atenção de nossas autoridades. As expectativas são as melhores, né? Nós somos sonhadores, nós somos idealistas e realmente, como o setor do cacau está totalmente abandonado, precisamos começar, né, chamando a atenção das nossas autoridades. Então, as expectativas são das melhores possíveis. Estamos aí com pessoas, políticos, começando a se engajar. Nós temos aí secretários de Agricultura que estão nos apoiando, prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de sindicatos, presidentes de cooperativas,
líderes de assentamentos, líderes de movimento social, pequeno agricultor, agricultor familiar, médio produtor, grande produtor, inclusive de demais estados. Estão todos preocupados com essa situação do cacau e todos estão nos apoiando. Ou seja, esse protesto vai ser o início, né, de uma mobilização de produtores de cacau baianos e nacionais, a fim de que possamos ter dias melhores para o nosso cacau. Viu, Barbosa? O presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau conversou com a gente aqui ao vivo, aqui no programa. Muito obrigado, Vanusa, pela sua participação, agradeço muito. E segunda-feira vamos acompanhar aí essa movimentação e daqui a pouquinho, já a gente vai entrar no link aí com o deputado Zé Neto, Vanusa, que vai falar sobre a situação também, tá bom? Ótimo. Muito obrigada, Barbosa, pela oportunidade mais uma vez. Conto com a sua presença na manifestação, vai ser um prazer lhe conhecer pessoalmente. Por favor, faça essa cobertura do nosso protesto, porque vai ser muito bacana. Obrigada. É você, Vanusa. Eu não vou poder estar lá pessoalmente, porque eu estarei aqui ao vivo no programa, né? Mas vou acompanhar daqui, viu? E vamos ver se a gente faz aí uma intervenção ao vivo, direto lá do movimento, até com você mesmo, tá bom? Tá ótimo, vai ser um prazer. Muito obrigada, viu? É você, Vanusa. Bom, já a gente vai enviar aí o link, né, para o deputado Zé Neto, que já está aguardando, para a gente fazer a participação dele aqui ao vivo no programa, né, onde ele vai falar também sobre essa situação aí dos produtores de cacau aqui da Bahia que estão na bronca devido a essa importação que está se tornando maciça, né, lá da África. Todo mês está chegando navio aí com 10 toneladas, 11 mil toneladas, enfim. A gente quer ouvir aí o deputado Zé Neto, que ele foi um dos poucos, um dos poucos que teve um de Minas também, mas aqui da Bahia foi o único deputado que encampou essa guerra aí, essa luta, né, para proteger os produtores de cacau da Bahia. E, inclusive, nessa conversa que eu vou ter agora com o deputado Zé Neto, vou já enviar o link aqui para ele, a gente vai até saber, né, porque que o governo, o governo federal, através do próprio Ministério da Agricultura, né, que é o agente principal do governo para essas situações, não está protegendo, não está fazendo nada para ajudar aí os produtores de cacau aqui da Bahia, principalmente, né? Claro, do Brasil inteiro, né? O Pará também tem muitos produtores de cacau, o Espírito Santo, hoje já tem os produtores em São Paulo, tem gente lá começando a produzir cacau. Aqui na Bahia já estamos ampliando para Barreiras, o cacau de irrigação, um cacau diferente, né? Então o cacau está expandindo cada vez mais a sua cultura pelo Brasil e a gente não vê nenhum incentivo, né, prático do governo federal. No governo do estado, o governo do estado apenas incentivos pequenos produtores, a agricultura familiar, né? Mas eu acho que poderia também, como um agente estadual importante, que é o governo do estado, através da sua Secretaria de Agricultura, manifestar também seu apoio, algum tipo de apoio institucional, né, nessa batalha aí dos produtores de cacau aqui da Bahia. Afinal de contas, o cacau já rendeu muitos impostos para a Bahia, né, e rende muito até hoje. E a gente tem uma cultura importante, né, que movimenta muita coisa aqui no sul da Bahia. Ainda é a nossa principal cultura aí, né, o cacau, que emprega ainda muita gente. Infelizmente, depois da vassoura de bruxa, né, desempregou muitos pais de família, mas depois de algum tempo houve a recuperação da lavoura e hoje, pelo contrário, está faltando até gente para trabalhar na produção do cacau. Então, é uma agricultura importante, né? Assim como soja, assim como todos os outros itens, né, que também já estão fazendo parte da Bolsa de Valores como commodities, mas não pode ficar para trás, né? O governo sempre incentiva aí a todos, menos o cacau. Agora mesmo, o presidente Lula acabou de liberar aí mais de 400 milhões para os produtores do Rio Grande do Sul, os agricultores de lá que estão passando uma seca, né, terrível. Os agropecuaristas, né, produtores de uva, produtores de outros cultivos lá do sul do país, estão passando por uma prova aí do que o nordestino já passou, né, com a falta d'água. Então, a gente espera que uma ajuda também venha para cá.
Já houve um tempo em que os produtores de cacau tinham financiamento de bancos estatais, como o Banco do Brasil, né, Caixa Econômica e outros. Mas depois houve a vassoura de bruxa, houve uma dívida muito grande que muita gente não conseguiu pagar. Muitos produtores desses até já morreram e não pagaram suas dívidas. E hoje eles têm dificuldade de acesso ao crédito, né? Então o governo também poderia dar uma mãozinha, né, nesse sentido, como já deu para outras produções, outros produtos agrícolas, poderia dar para o cacau. Mas infelizmente a gente não vê isso. E o que é pior, o que nos deixa mais preocupados é com a CEPLAC, porque a CEPLAC foi um órgão criado, né, para o apoio à produção e à lavoura cacaueira. E infelizmente a gente não tem visto esse apoio da CEPLAC, e a CEPLAC está cada vez menos. A CEPLAC está acabando, está definhando. Entra governo, sai governo, governo da direita, governo da esquerda da direita, e a gente não vê nada em prol da CEPLAC e do nosso cacau. Então eu vou conversar inclusive com outros deputados aqui da região para ver por que eles não se engajam nessa campanha, e hoje temos apenas um deputado aí nessa briga, um deputado baiano, que é o Zé Neto, que é de uma região, inclusive, que não tem nada a ver com cacau, né? A região é Feira de Santana, onde se produz muito leite, lá é agropecuária, muita carne, muito leite, mas o Zé Neto resolveu entrar nessa briga aí para ajudar ao produtor de cacau aqui do sul da Bahia. Então, vamos ver o que está acontecendo, né? Já estamos com o link aí do deputado, daqui a pouquinho vamos ver se ele entra aí com a gente, né, para participar desse programa. Então vamos lá, vamos aguardar um pouquinho para ver se ele já está na linha com a gente. Enquanto isso, vamos ver uma matéria aí sobre o encerramento do Carnaval da Bahia, né? Tivemos aí ontem um arrastão e o balanço feito aí pelo Estado dos investimentos que fez para a Bahia, para que a Bahia, né, tivesse um grande carnaval, não só Salvador, mas Porto Seguro, que ainda não terminou, Itacaré e outras cidades. O encerramento das atividades da Polícia Militar do Estado da Bahia no Carnaval de Salvador 2023 foi celebrado com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, nessa quarta-feira, no camarote da PM em Ondina, quando também foi homenageado pela corporação com o troféu Nossa Força pela sua contribuição para a realização da festa. O vice-governador Geraldo Júnior, coordenador do Carnaval 2023, o secretário da Segurança Pública Marcelo Werner e o cantor Bel Marques também foram agraciados com o troféu. O evento, encerrado com um almoço, reuniu policiais e bombeiros em um momento de reconhecimento ao trabalho dos cerca de 30 mil agentes que estiveram a serviço da segurança de baianos e turistas durante os 7 dias da festa momesca. Agradecer a cada profissional que atuou na sua área, seja em qualquer setor do governo do estado, todos eles, todas e todos que trabalharam firme, dia e noite nesse carnaval, no plantão, deram a sua vida, o seu suor, o seu gás. O sucesso da atuação das forças de segurança se deu pelo esforço integrado das polícias civil e militar, do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Polícia Técnica, resultando na prisão de 79 foragidos localizados por reconhecimento facial. O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, destaca que este ano o investimento do governo do estado no carnaval em cidades do interior aumentou o desafio para a segurança pública do estado. Nós, dentro de um planejamento robusto e com o uso da tecnologia, com a capacitação, comprometimento dos nossos policiais, militares, civis, bombeiros e polícia técnica, conseguimos proporcionar um excelente carnaval. O atendimento dos serviços de saúde registrou 115 ocorrências nos circuitos durante o carnaval, com encaminhamento para hospitais e unidades de saúde. A maioria das ocorrências foram atendidas pelo HGE, Hospital Eládio Lacerre e pelo Hospital Geral Menandro de Faria. A Secretaria da Saúde também atuou com testagens para infecções sexualmente transmissíveis. Tivemos um acréscimo de em torno de 30% nos testes de IST realizados nos 3 postos que nós temos, Porto Seguro, Barra e Ondina. Então temos uma ação e a estrutura toda retomada nos hospitais, tanto no interior como na capital. Milhares de foliões de todo o mundo participaram de um carnaval plural,
que reuniu artistas de diferentes gêneros musicais. O Carnaval do Centro Histórico de Salvador, o Pelourinho, fez jus ao tema da festa deste ano, um carnaval em cada esquina, em referência à música de Moraes Moreira, falecido em 2020 e homenageado durante a folia. Foi, antes de tudo, um reencontro do povo com a cultura popular, um momento muito importante de um trabalho muito integrado de todo o nosso governo, trouxe um resultado muito positivo. Tá aí, a gente viu aí o balanço, né, do governo do estado da Bahia, o balanço desse carnaval, né? Foi um carnaval diferente, né? Depois de alguns anos aí de pandemia, 2 anos, para ser mais preciso. Tivemos aí um bom carnaval, né, sem muita violência. Claro, muitos protestos de alguns lados, o pessoal reclamando aí sobre a questão dos ambulantes ali, dos barraqueiros, né? A prefeitura colocou a calçada inteira da Barra Ondina ali para os vendedores de bebida, os camarotes de um lado, a praia do outro, e não ficou espaço para o folião pipoca, só ficou espaço para quem pagou para pular no bloco, exceto no dia que o trio saía com pipoca. Mas quando os trios eram de blocos, o povo não teve vez na calçada ali da Barra Ondina. Esse é um problema que a prefeitura poderia ter visto antes de acontecer, né? Eu acho que os barraqueiros ambulantes poderiam ficar não ao longo das 2 calçadas. Escolhia uma calçada, poderia ser do lado do mar, né? E deixava só vendedores de bebida. Ou então faziam uma praça de alimentação lá no Farol da Barra, outra no Cristo, né? E por aí vai, deixando a calçada para o povo. Já não basta a rua ser tomada pela corda e pelo bloco. Agora o povo não pode ficar na calçada também, aí fica difícil, né? E no antigo circuito, no Campo Grande, muita gente reclamou também porque foi muito esvaziado. Apesar de dar volta esse ano de alguns artistas, né? Mas Ivete não foi, por exemplo, não quis ir, disse que não podia, tinha uns compromissos. Mas a Cláudia Leite voltou, né? O Asa de Águia voltou através do Durval Leles, né? Não é mais Asa de Águia, é o Durval Leles. Ele voltou lá também para o circuito Campo Grande. O Saulo saiu no circuito Campo Grande. A Daniela Mercury, foram algumas boas atrações de lá. Mas no mais, o circuito ficou vazio quase o tempo todo, né? O Armandinho Dodô Osmar, que todo ano sai. Mas fora essas atrações, não tivemos outras grandes atrações no circuito e foi vazio. E a gente precisa revitalizar o carnaval do centro da cidade, porque ali é o verdadeiro carnaval. O carnaval da Barra é um carnaval para turista, é um carnaval para blocos, não para o povo. E isso ficou comprovado com a própria prefeitura tirando o espaço da calçada do povo ali, do circuito Barra Ondina. Daqui a pouquinho a gente está aguardando só o contato aí do deputado Zé Neto, né? Ele entrar no link, já está no link. Então vamos continuar com o assunto que a gente estava antes sobre o nosso cacau, o cacau da Bahia, o cacau do Brasil. Deputado Zé Neto, muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar aqui do programa. Eu conversei agora há pouco com a Vanusa, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, Vanusa Barroso, e ela nos falava da preocupação e da movimentação que elas estão fazendo, inclusive com um protesto na próxima segunda-feira. A sua ideia da audiência pública aqui no sul da Bahia, em especial em Itabuna, está de pé, deputado? Bom dia. Primeiro, é um prazer falar com você, Barbosa. Prazer conversar com o seu público. E essa é uma situação que tem que ser resolvida. Inclusive, eu estive semana passada, antes do Carnaval, com o secretário Carlos Goulart, de Defesa da Agropecuária. Saudar aí também a Vanusa, os produtores que apreensivos aguardam uma solução. E, em verdade, nós herdamos do governo passado uma política muito complicada do ponto de vista das questões relacionadas com importação, sejam elas através do mapa e dessas questões que são questões sanitárias e outras, como também na própria política de importação que afetou. Um probleminha aí, voltou? Parece que caiu o link aí, né? Mas daqui a pouquinho o deputado volta aí, né? Voltou? Voltou, deputado, voltou. Agora tá ok. Esse é o sinal do Brasil, amigo. Isso aqui em Brasília, em todo lugar está assim. É verdade. Aí, então, essa política de importação, ela é uma política muito complicada. Isso afetou a indústria, que é quem mais reclamou, inclusive, dessa política de importação. E hoje, infelizmente, você vê um conflito
da indústria com o setor produtivo, a produção do cacau. Então a gente tem que encontrar uma solução que possa, primeiro, suspender a normativa 125. Já existe um projeto de lei nosso, de decreto legislativo, que visa exatamente essa suspensão, e eu espero que a gente possa resolver essa situação logo no começo agora legislativos. Conversei muito com o Ministério, e aí vem as questões técnicas, que dizem respeito não só à questão do cacau, mas outras situações que são parecidas, como o da banana, como o do cacau, o do café e outros. E aí, então, tudo isso que a gente, inclusive, é bom lembrar, recebeu do governo passado, tem que dar um basta, e acho que agora, não só com relação a essa situação específica do cacau, mas com relação a toda essa política de importações, cuidado. Nesse caso específico, a normativa 125, ela ainda traz uma outra situação que não é só econômica, ela também traz riscos graves do ponto de vista sanitário para o Brasil. Nós que já vivemos no passado, inclusive eu fui o relator da CPI do cacau na Câmara, na Assembleia Legislativa, à época quando eu era deputado estadual, e pude ver de perto o sofrimento que se acometeu sobre todos os produtores de cacau do nosso estado, especialmente de Itabuna e Ilhéus, com a vassoura de bruxa. Então a gente tem aí agora essa tarefa, e eu espero que a gente possa, agora no começo dos trabalhos legislativos, resolver definitivamente esse assunto. E as questões técnicas, nós já estivemos lá com a Associação dos Produtores de Cacau, junto ao ministro Favro, e junto ao Carlos Goulart, e a gente espera que possamos o mais rápido possível resolver essa situação. A bancada governista aqui na Bahia é muito grande, né? Uma bancada forte. Temos bons senadores também. Não seria o caso do senhor, inclusive, fazendo parte desse partido, dessa bancada, o senhor conseguir aglutinar essas forças aí e fazer uma defesa ampla da CEPLAC, do nosso cacau, reforçar, não sei se tem que acabar com essa CEPLAC, acaba de uma vez, mas cria outro órgão, né? Ou bota o Ministério da Agricultura para ter uma atuação mais forte aqui, porque a gente sente que o cacau está órfão, né? Antigamente tinha a CEPLAC, que era uma grande instituição que protegia o produtor, que ajudava, cooperava. Hoje não existe mais, a CEPLAC só existe no nome e na saudade, né? Porque a CEPLAC acabou praticamente. Olha, eu concordo com você que a gente tenha que, o mais rápido possível, Barbosa, encontrar uma solução para a CEPLAC. Inclusive, é bom a gente lembrar que ela precisa ser remodelada. É como você colocou, não é o nome que nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados com a política pública, como agora há pouco falou a Vanusa, que precisa, evidentemente, voltar a fazer parte do dia a dia, como já fez no passado. No passado já tivemos uma CEPLAC forte. Agora, o próprio ministro conversou comigo, me disse, olha Zé, vamos passar desse momento inicial de governo, que eles estão evidentemente ajeitando as coisas, e o próprio orçamento do governo só abre agora, né? Para a gente começar a trabalhar uma situação que possa, inclusive, fazer com que ele me propôs esse debate, e eu acho que a gente tem que trazer esse debate para Ilhéus, Itabuna e região. Por isso que eu te disse que eu estou esperando os trabalhos legislativos começarem para a gente puxar uma audiência pública para discutir esse tema, que seria o fato da gente fazer com que a CEPLAC, junto com a Embrapa, pudesse estar mais próxima da Embrapa, no sentido de que essa tecnologia pudesse ser utilizada para que a gente tivesse condição de produzir uma muda de cacau melhor, de produzir um acompanhamento da produção de cacau melhor, de produzir com mais inovação, produzir com mais condição. Inclusive, isso também não pode ficar apenas no âmbito do Ministério da Agricultura. O cacau, antes de tudo, é uma cultura econômica, tem um valor social extraordinário, diz respeito a uma região importante do nosso estado e do nosso país. Nós somos o 7º produtor de cacau do mundo.
E a gente não pode agora, numa situação que estamos a viver com a portaria 125, né, viver essa situação delicada que coloca a normativa 125 com essa situação delicada que a gente vê o produtor de cacau vivendo. Inclusive, eu acho que a gente tinha que também dar a associação tinha que dar uma conversada com as empresas. Eu soube a semana passada que eles estiveram nos procurando lá no nosso gabinete. Eu procurei ainda não abrir uma conversa antes de conversar com os produtores. Eu acho que os produtores de cacau da Bahia e do Brasil têm que também fazer com que essas empresas entendam que este jogo que está sendo jogado por elas é um jogo muitíssimo arriscado. Arriscado tanto do ponto de vista que é o ponto de vista sanitário, que é gravíssimo. Você vai deixar de estar atacando aí 5 pragas que são pragas muito difíceis de serem sanadas sem o brometo de pretila, algumas delas, e a gente vai encontrando essa dificuldade que precisa ser resolvida, porque lá na frente, hoje o que é vantagem para eles pode também se tornar um grande problema. Então vamos ver se a gente consegue fazer com que a nossa produção de cacau seja recomposta. Nós vimos inclusive no processo de ascendência com relação ao enfrentamento que foi feito no passado da vassoura de bruxa, que, diga-se de passagem, tem muita coisa, muito folclore e muita invenção, mas eu posso dizer que o que eu vi de perto como relator foram mais de 5 mil documentos que eu tive acesso. Eu acho que o que aconteceu na nossa região do cacau, na Bahia, foi exatamente uma situação que veio de experimentos que eram feitos entre a lavoura do cacau e da produção de Ilhéus e Itabuna com o que estava acontecendo na região norte, principalmente aquela região amazônica, que sempre teve o cacau, mas também tinha outros fungos, inclusive a vassoura de bruxa, que não só atacava o cacau, como atacava outras lavouras. E esses fungos acabaram se desenvolvendo de forma, diria a vocês, mais abundante e mais resistente dentro da região do cacau na Bahia, da região cacaueira, em função, inclusive, na minha opinião, de uma mal condução no processo de tratamento do que era uma epidemia. Foram tratados pontos específicos e acabou que, como não eram tratadas essas vassouras de bruxa como uma situação endêmica, acabou gerando um fortalecimento do fungo que todo mundo já sabe o que é que gerou de perdas para a nossa região e para o nosso estado. Portanto, agora é hora de recomposição, é hora da gente reconstruir um caminho para o nosso cacau, e eu acho que a gente vai conseguir reverter essa normativa 125 e trazer tranquilidade para os produtores de cacau e fazer desse limão a limonada, buscar mais financiamento, buscar mais inovação, buscar mais tecnologia, buscar mais unidade. Você está certíssimo, Barbosa. Agora há pouco eu vi a presidente falando da associação, que não é só o Zé Neto, é quem tem aproximação com a região e também quem entende que é possível a gente dar importantes na produção do nosso cacau, que é uma produção cultural, uma produção econômica, de geração de emprego e renda, de desenvolvimento para o nosso estado e para o nosso país. Então, acho que a gente tem que fazer desse momento um momento de unidade, não só do setor produtivo, das cadeias todas que estão ao redor, porque quando a gente fala do cacau, a gente fala de quem transporta, de quem colhe, de quem faz todo esse processo logístico funcionar, de quem vende o insumo, enfim, é uma cadeia importante e precisa ser tratada com essa dimensão. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa, ao vivo, né? O link hoje não está bom aí, a internet, infelizmente, no Brasil, ainda não é a internet que a gente esperava, a banda larga, né? Mas, enfim, e olha que aqui, pelo menos, a gente está num tronco aqui que passa a principal internet do Brasil, hein? Todas as principais operadoras estão aqui. Imagine aquela localidade onde não tem isso. Eu fico imaginando como não é viver com internet, né? É um absurdo isso. Mas eu quero lhe agradecer e fica à disposição aqui sempre do nosso programa, deputado. E parabéns, viu, por encampar essa luta aí. A gente tem tempo que não vê um deputado, né, federal lutar aqui por uma causa nossa aqui do sul da Bahia. Então o senhor está de parabéns e eu espero breve a sua visita aqui pessoalmente. É uma obrigação minha, tive uma votação, inclusive, sempre tive uma votação, diria você, expressiva na região cacaueira, na região sul.
E eu tenho que fazer o meu papel. E na segunda-feira estou aqui tentando desmarcar 2 agendas que eu tinha já marcado há mais de um mês atrás, para me fazer presente nesse evento, que vai ser um evento importante, um evento de mobilização, um evento de esclarecimento, um evento, acima de tudo, de conscientização. É como eu te disse, eu acho que dá para fazer do limão a limonada. Acontece uma ocorrência dessa e a gente consegue reunir as pessoas, reunir os produtores, não só da Bahia, mas do Brasil, e também reunir a classe política, para que dê atenção a essa importante lavoura da nossa Bahia, do nosso Brasil. Obrigado a você, Barbosa, obrigado ao convite que foi feito pela Associação dos Produtores de Cacau, e também ao meu bom dia a todas e todos que nos deram o prazer da audiência. E um abraço aí para o deputado Zé Neto, do PT de Feira de Santana, aqui da Bahia, que conversou com a gente sobre esse problema do cacau, essa importação que está sendo feita pelas grandes moageiras aqui em Ilhéus. Segunda-feira, então, lembrando, vai ter essa movimentação lá no Porto de Ilhéus, promovido pela Associação Nacional dos Produtores de Cacau. Um abraço, deputado. Bom, agora vamos falar de Imasa. A Imasa em Itabuna está com problemas. Mais uma adutora estourou ali na Avenida Amélia Amado hoje cedo, né? No cruzamento da Avenida Amélia Amado com a Avenida Cinquentenário. Uma adutora que leva água ali da zona do centro, né, para a zona oeste da cidade, aliás, zona leste e zona norte da cidade. Essa adutora estourou ali e a Imasa já enviou aqui uma nota para a gente, né, dando conta de que as ações desenvolvidas pela gerência técnica da empresa municipal de água e saneamento Imasa para normalizar o abastecimento de água em Itabuna vem obtendo resultados positivos. As medidas são decorrentes do atraso da oferta d'água depois do rompimento daquela adutora lá de 550 milímetros, que não foi essa de hoje não, ele está falando da Jardim Vitória, a adutora da rua Pernambuco, que engoliu até um carro lá. Depois disso, a cidade entrou em caos, falta de água, todo mundo sentiu falta d'água, ainda estamos vivendo a falta d'água. Tem ruas aí que não caíram água aí nas últimas semanas, né, principalmente durante o carnaval. Muitos carros-pipas estão aí trabalhando na cidade para o abastecimento dessas casas, né? Bom, já tivemos hoje, então, esse problema ali na Amélia Amado e a Imasa diz aqui que uma equipe de campo está lá para trabalhar nessa rede secundária rompida no centro de Itabuna, que é de 110 milímetros. Essa hoje é bem menor. O fato aconteceu, como eu disse, no cruzamento da Amélia Amado com a Avenida Cinquentenário, nas primeiras horas da manhã de hoje, dia 23, mas não vai afetar o abastecimento de água na região central e áreas adjacentes da cidade. De acordo com o gerente técnico da Imasa, João Bittencourt, por ser uma rede secundária e de fácil reparo, o fornecimento de água não será interrompido. Inclusive, máquinas e homens estão lá no local com o apoio da CETRAN, que está desviando o trânsito, para que o reparo seja feito imediatamente. Eu acredito que até por volta do meio-dia, esse reparo já estará feito e o abastecimento de água não sofrerá paralisação. Mas tem gente aqui reclamando ali na Rua Vitória, no São Caetano, que a água não chegou. Caiu em outras ruas próximas, mas ali ainda não caiu. E segundo informações da própria Imasa, não vai cair mais essa semana, só na próxima. Então tem gente aqui reclamando, mandando aqui pra gente. Eu inclusive moro ali, né, na Rua Vitória, no São Caetano, e tem gente reclamando lá da falta de água. Deixa eu ver mais aqui, se tem alguma outra reclamação aqui. Bom, gente, daqui a pouquinho o Roberto José, né, o nosso mestre em geografia, passa o link aí para ele, já está online com a gente? Ele vai participar com a gente porque temos fatos novos aí na geopolítica mundial. Tivemos nesse final de semana a visita surpresa do Biden, o presidente dos Estados Unidos, né, visitando a Ucrânia e depois a Romênia, e um bate-boca, né? De um lado o Biden falando, do outro o presidente Putin falando na Rússia. Putin, inclusive, fez uma ameaça, né? Diz que vai sair do acordo, vai romper o acordo com os Estados Unidos da questão nuclear. Criticou os Estados Unidos porque eles gostam de fiscalizar todos os países, mas não se deixa fiscalizar, né? Na oportunidade também criticou as religiões orientais, enfim, espanou para todo lado, né? E disse que os Estados Unidos estão provocando uma guerra com todos os países contra a Rússia, né, nessa briga que seria só contra a Ucrânia. Então, o mestre Roberto José, que entende mais do assunto, vai comentar
toda essa situação para a gente. Bom dia, Roberto, e muito obrigado mais uma vez por participar aqui do programa. Bom dia, meu amigo Barbosa Filho, satisfação estar com vocês aqui mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes da TVI News. São fatos novos, mas que não são tão novos assim, né? São novos só pela cronologia do fato, mas o que a gente tem observado, analisando aí, lendo sobre o que os analistas têm falado sobre essa invasão da Rússia à Ucrânia, a gente verifica, assim, primeiro, o que é que tem... Qual é a leitura de cenários que a gente verifica, né? Naquilo que os analistas chamam de inteligência estratégica, aquilo que está pronto, né? Primeiro, Estados Unidos e Europa, como você falou, né? O presidente dos Estados Unidos fez visitas que não estavam, visitas estratégicas, né? Que ele não pôde anunciar com antecedência para evitar contratempos, né? Visitou Kiev, depois visitou a Varsóvia, né? Varsóvia é muito, ainda porque o Pacto de Varsóvia, ele surge ali como contraponto ao Pacto da OTAN, né? Mas o que é que a gente tem de novo, né? Para esse ano de 2023, o que é que se avizinha? Primeiro que é muito provável que essa guerra, ela deve durar pelo menos mais 12 meses, é o que a gente percebe. Os Estados Unidos ainda em um contexto de envio de mais armamentos, pesados e potentes, assim como os países que são afiliados ou associados à OTAN, que é a Organização do Atlântico Norte, né? A China deve ganhar protagonismo e ter mais participação, mesmo que indireto ao lado dos russos, e aí a participação de Pequim é uma participação muito mais no contexto econômico, de fornecimento de equipamentos e de recebimento aí de commodities vinda da Rússia, né? No campo da batalha, a Rússia deve investir ainda para garantir a permanência em territórios ucranianos conquistados, principalmente na canetada do Putin. A Ucrânia pode conseguir reconquistar boa parte das cidades e regiões invadidas pela Rússia. A região da Crimeia, que é ao sul, que foi anexada em 2014, ainda é uma grande incógnita, né? Porque, em princípio, a Kiev ela precisa restabelecer, ou seja, está restabelecendo o espaço territorial do leste. A gente tem um cenário menos provável, que é o avanço de Moscou sobre os territórios, né? Ou seja, a perspectiva de Putin é consolidar o que foi invadido. E a gente tem um outro cenário pouco provável, mas que está no radar dos especialistas, que é a entrada direta dos Estados Unidos e da OTAN nessa guerra. A OTAN e os Estados Unidos, eles têm fornecido armamento e armamento pesado, tanto que a Alemanha já sinalizou o encaminhamento dos tanques Leopardo, né? Que são tanques de uma linha, digamos assim, avançada do antigo Panzer, que eram máquinas de guerra da Segunda Guerra Mundial, que eram temidas tanto pelos Estados Unidos quanto pela Inglaterra. Então, há uma perspectiva de que essa guerra aí possa perdurar mais 12 meses nesses enfrentamentos. E aí, o que é que a gente percebe em leitura de cenário? O enfraquecimento da Rússia, principalmente o enfraquecimento interno, né? Putin tem perdido aí em termos de opinião pública, né? Cada vez mais a população da Rússia tem negado apoio a Putin, né? Ainda que toda a mídia russa ela tem trabalhado diretamente, favoravelmente a Putin, até por conta dos mecanismos de controle que Putin tem estabelecido. Então, você tem nessa leitura de cenário que a perspectiva dessa guerra se prolongar no tempo e no espaço, porque você tem ali os territórios, ora sendo avançados, ora recuando, tanto para o lado de Kiev quanto para o lado de Moscou. Agora, o fato é que Putin tem como aliado Pequim, mas é um Pequim aliado indiretamente, né? Ele não fornece diretamente equipamentos, né? Mas aí você tem, por outro lado, o Iraque, o Irã, por exemplo, que tem fornecido equipamentos de guerra para Moscou. Por exemplo, os drones, que eles são equipamentos baratos, mas de alta eficiência e de destrutividade, digamos assim, cirúrgicas, né? Vendo, né, os indícios, um burburinho aqui, outro ali. Ontem, anteontem, né, o presidente da Coreia do Norte também se manifestou dizendo que vai continuar fazendo seus ensaios de mísseis no Pacífico. A China, né,
em conversa sempre com a Rússia. É como se esses 3 países, né, fossem aliados, e nesse momento de mais ameaça da OTAN e dos países, né, que fazem parte da OTAN, querer ajudar a Ucrânia, é como se esses 3 países estivessem se unindo mais ainda, né? Sei lá, de repente isso aí não pode ser, no fundo, um indício de uma coisa maior que pode vir a acontecer ainda esse ano, no decorrer do ano? Na verdade, a gente vê uma construção de um alinhamento, primeiro direto da Coreia do Norte, né? O ditador norte-coreano, ele, no cenário internacional, os analistas chamam ele muito mais de um fanfarrão do que de um estrategista militar, né? Mas ele tem algumas orientações militares assertivas. Primeiro, ele tem armas nucleares, isso tem impedido, por exemplo, a invasão sobre território norte, sobre o seu território, né, que está ao norte da Coreia, né, a Coreia do Norte, é vizinha também da China e vizinha da Rússia. Então você tem uma área contígua de aliados. A China é, sem dúvida, um aliado russo, como é aliado de qualquer outro país do mundo para a compra dos seus equipamentos. E a Rússia ela tem prestado esse serviço, né? Ela faz exportação de commodities, a exemplo de petróleo ou dos hidrocarbonetos e seus derivados, e recebem equipamentos tecnológicos da China. A China é um grande fornecedor mundial de equipamentos tecnológicos, né? Vide aí os chips, né? A China tem um novo Vale do Silício, né? E a gente viu que a produção de chip no ano passado, ano de 2021, 2022, foi prejudicada no mundo inteiro por falta de matéria-prima, tanto no Vale do Silício nos Estados Unidos, quanto na China. Mas a China é, sem dúvida, um grande fornecedor de tecnologia no mundo. E essa relação da China com a Rússia, ela tem bem essa via de mão dupla, né? Ela recebe commodity e exporta um produto acabado, aquele produto tecnológico. Por outro lado, a Coreia do Norte, o ditador norte-coreano, ele tem fornecido, por exemplo, cartuchos para canhões, tanto canhões aqueles que estão apartados dos tanques russos, quanto canhões de outros lançadores de mísseis, né? Ou lançadores de granada, ou diversos outros tipos de lançadores desse tipo de cartucho. Então a Coreia do Norte tem produzido, porque tem fábrica, tem uma fabricação militar, né? Tem um parque, melhor dizendo, parque tecnológico militar avançado para o contexto da Coreia do Norte. Mas o alinhamento deles está bem nesse contexto, né? A Coreia do Norte, o ditador norte-coreano, por ter armamentos nucleares, então o mundo acaba freando algum intento de invasão. Então você tem ali as sanções econômicas de todos os lados contra o norte-coreano, o ditador norte-coreano. Portanto, num avizinhamento, numa leitura de cenário o que está construído é necessariamente isso. Você tem um pacto, muito mais um pacto de negócio de Xi Jinping, que é o premier, digamos assim, né, da China, é o manda-chuva lá, né, o Partido Comunista Chinês. Ele tem essa forma de hierarquização, então ele é quem manda lá. É uma visão muito própria do Xi Jinping. O Xi Jinping é um cara que tem uma visão de comércio muito grande, né? Também tem uma visão militar favorável, mas você vê que o Xi Jinping, ele ameaçou invadir, por exemplo, ameaçou invadir Taiwan, e por enquanto só tem algumas ações de ameaças, né? Movimentações militares. Então a China sabe onde está pisando. A China é um grande vendedor, né? Um grande negócio. A China está estabelecendo a nova rota da seda pelo mundo, né? E se você observar, só para citar o exemplo, a ferrovia Oeste-Leste, ela está sendo trocada pelos chineses, né? E o mundo inteiro, por exemplo, a África, se você observar as construções da África em termos de ferrovias, hidrovias e portos e aeroportos, é uma infraestrutura voltada para recebimento da China por parte de commodities e exportação dessa China para esses países de produtos tecnológicos, né? A China sabe muito bem onde quer chegar e tem investido nisso, né? Uma guerra direta só iria atrapalhar os negócios da China, como vem atrapalhado os negócios da Rússia. A Rússia, ela retrocedeu em termos de crescimento, né? Em 10 anos, né? Ela voltou a 10 anos atrás, a sua economia de 10 anos atrás. A economia da Rússia diminuiu. A expectativa era que diminuísse muito mais, mas a Rússia conseguiu manter exatamente pela oferta de hidrocarbonetos
ou seja, de petróleo, de combustíveis, para um mundo que cada vez necessita mais. E necessita por quê? Exatamente porque a oferta desses produtos, principalmente o gás russo, para a Europa, ela reduziu consideravelmente. Aí a Europa precisou buscar novos fornecedores de gás, e principalmente o denominado gás liquefeito, né, que é aquele que você consegue produzir e transportar em grandes navios. É isso aí. Ô Roberto, bom, já que a gente está falando aí, né, sobre essa questão da guerra e tudo mais, nós tivemos aí aquele episódio, né, do balão nos Estados Unidos, dito pela China como um balão meteorológico, mas pelos especialistas americanos não era um balão meteorológico. Inclusive eles resgataram os restos, né, do que foi derrubado para estudar. E depois tivemos a aparição de mais 3 OVNIs, né, no norte dos Estados Unidos e no Canadá. E me parece que já apareceu até um no Oriente Médio também. E ontem uma bola misteriosa, né, de ferro apareceu no Japão. Essa bola não é tão misteriosa assim. Eu acredito que seja algo ligado aí a aquelas petrolíferas, alguma coisa que deixa essas bolas no mar, né? Mas como eu não sou especialista, também não me atrevo a dizer o que pode ser. O que é que você acha, Roberto, de tanta aparição de objetos voadores assim, né, num espaço de tempo muito curto como esse que aconteceu agora? Deu uma falhada aqui na internet, mas... Ah, é? Mas tá você chegou... bem? Estou lhe ouvindo, mas você me ouviu ou não? Se não, repita aqui. Ouvi sim. A gente está na periferia estranho, do mundo, né? A internet é sempre ruim. Ah, rapaz. Estava falando nesse instante aqui com o deputado Zé Neto, né? E ele dizendo também que está assim em todo lugar, inclusive em Brasília. A internet está uma porcaria. E olha, Roberto, eu estava dizendo a ele, aqui nós somos privilegiados porque aqui passa o principal tronco de internet do Brasil, que é aquele backbone que foi inaugurado na Copa do Mundo, né? E nós estamos aqui com as principais operadoras do Brasil aqui. Imagina nas cidades que não tem isso, né? É verdade, não tem. Mas enfim, primeiro, vamos pelo último fato que você citou, aquela bola de ferro, né? Aquela esfera de ferro encontrada ali na costa do Japão, ali, né? Na costa em uma das suas praias ali, né? Primeiro, aquilo até onde eu li, verifiquei em notícias internacionais, ela é um tipo de artefato usados em rebocadores, né? Mas também você tem aquela bola de ferro utilizada na parte de desmontagem, né, ou destruição que coloca na ponta do guindaste e balança para destruir alguns prédios, né? Uma destruição programada. Então, as pessoas gostam de achar que é OVNI ou que é alguma coisa implantada, então não é nada disso, né? Um OVNI é porque é um veículo aéreo não identificado, né? Por isso que tem esse nome. Então, não tem relação direta com extraterrestre, nada disso. Então, aquela bola de ferro, ela tem uma relação com rebocadores, ou esses guindastes de desmonte de prédios, pode ter soltado e caído em alto mar, e quem é que vai buscar lá, né? Aí fica... E ela foi à deriva, né? Uhum. E acabou chegando à costa do Japão. Esses balões, né, que foram encontrados nos Estados Unidos, e tinha até um também aqui entrando na América Central, já direcionado à América do Sul, são balões, segundo a China, meteorológico, e vai além disso, também tem embarcado nele uma tecnologia que permite quem está manuseando, operando, olhar mais do que uma simples verificação meteorológica. Então ele pode, sem dúvida, verificar equipamentos, por exemplo, militares. Mas assim, Barbosa, para além disso, você tem satélites, milhares de satélites. A gente tem uma constelação de satélites. A China tem milhares dele e esses satélites podem fazer essas verificações ou análises com muito mais propriedade do que um artefato desse. Mas são artefatos que procuram trazer mais detalhes. Então, os Estados Unidos está certo em abater, por sua vez, porque ele acabou entrando em área territorial norte-americana sem autorização deles. A China disse que era um mero balão de observação meteorológica que acabou pegando ali uma corrente, chegando ali pelo norte, porque todos eles chegaram pelo Mar do Norte, ali a partir do Polo Ártico, né? Chegando ali pelo norte do Canadá e adentrando ali, passando todo o Canadá e chegando aos Estados Unidos. A coincidência de todos esses aparelhos, esses objetos voadores não identificados,
assim como esses balões ditos balões meteorológicos. São fatos que criam uma inquietação, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo hoje, da militarização e esses países estão cada vez mais investindo em armamento. Nunca se investiu tanto, principalmente países ditos como países pacifistas ou países que não se envolviam diretamente em guerras, como, por exemplo, os países nórdicos ou os países escandinavos, como a Europa, ou como a Finlândia, a Noruega. Eles têm se armado. Essa guerra de Putin, né, que Putin inventou, né, invadindo a Ucrânia, colocou esses países que estavam como países que não se envolviam, como países agora que estão em processo de assinatura com a OTAN, né? Então colocou esses países que antes estavam de um lado e que estavam como neutros, como países participantes da OTAN que estão se armando. Então cria essa inquietação, é óbvio, mas a China estava assim observando, né? Assim como os Estados Unidos têm todo o direito de abater qualquer veículo aéreo não autorizado no seu espaço aéreo, assim como o Brasil também tem a lei de abate, né? Então qualquer aeronave ou qualquer objeto voador não identificado que entre em nosso espaço aéreo, ele pode ser abatido tranquilamente, sem nem autorização do presidente, porque você tem um protocolo para que o abate ocorra, né? Até o abate ocorrer, você tem todo um protocolo de ação. Okay. Roberto, o tema hoje foi guerra, né? Mas eu não poderia deixar de conversar com você sobre esse outro tema, porque é sua especialidade também, você como geólogo, né? Nós tivemos aí recentemente um desastre, né? Lá nos Santos, no litoral de São Paulo, onde desceu ali parte do morro em vários lugares diferentes devido às fortes chuvas, né? Que caíram naquela região durante o carnaval. Se não me engano, foi mais de 600 milímetros, né? Em pouco mais de 24 horas, né? Muita chuva, né, Roberto? É um fato sui generis, né? Deixa eu te falar uma situação. Eu tô com um cara aqui, Kaique, chega aqui rapidinho. Rapaz, que bom que ele tá aí, né? Pegamos ele em flagrante aí. Grande aí, Barbosa, bom dia a todo Tudo mundo. Bom, meu amigo? Estou aqui assistindo a aula de Roberto, é sempre uma aula, né? Rapaz, e que bom que você está aí para nos dar outra aula agora, né? Nós tivemos, Kaique, eu estava falando com o Roberto agora, né? Nós tivemos em Santos, no litoral de São Paulo, fato sui generis, né? Uma chuva de mais de 600 milímetros em pouco tempo, né, rapaz? 636 milímetros, né? Isso não foi previsto por ninguém, né? Essa quantidade de água, né? Não, os modelos eles não conseguem extrapolar tantos dados acima de 200 milímetros com precisão. Então, eles sempre apontavam que eram chuvas superiores a 200 milímetros, mas nunca chegavam perto do valor de 600. Então, o que aconteceu? Foi muita chuva em uma área de declividade muito intensa. Então, quando você tem muita água em um solo com declividade acentuada, você favorece o fluxo de lama, né? Fluxo de detritos. Então, essa corrida de lama atinge os domicílios em muito poucas horas, com muita intensidade e muita força, sobretudo em função da declividade. Então, todo esse contexto da topografia, da Serra do Mar, com essa chuva acentuada, que são chuvas características dessa época, fez com que os alertas não fossem alertas que chegassem a um nível de magnitude esperados, que infelizmente causou muitos danos ali na região do litoral norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro. E, Kaique, quem mora em regiões assim, né, de ladeiras, de morros, né, fica preocupado, mas tudo depende também da qualidade do solo, né? Por exemplo, em nossa cidade, Itabuna, o solo é bem diferente do litoral ali em Ilhéus, né? Então é mais fácil acontecer numa região litorânea do que num solo como esse aqui, que é de cascalho, pedregulho, né? Um solo mais firme, não é isso? E outro fator também, Barbosa, é porque ali no litoral de São Paulo e parte do sul do Rio de Janeiro também, é porque a Serra do Mar ela faz com que a gente tenha chuvas orográficas. É como se as chuvas ficassem mais acentuadas ainda pela presença dessas serras na beira-mar, né? Então elas retêm a umidade e fazem com que essa chuva convectiva ela se forme muito rápido e caia com muito mais intensidade do que uma chuva associada à frente fria. Isso faz parte também da leitura de ambientes para quem trabalha com meteorologia e climatologia para fazer esses registros, né? Então,
A gente tem acompanhado, inclusive, né, todo o aparato, toda a força jurídica em cima de alguns municípios, como São Sebastião, justamente pela falha nos alertas. O próprio CEMADEM está envolvido nisso. Alguns alertas foram emitidos, mas as pessoas questionam a forma desse alerta. Mas, historicamente, sempre houveram chuvas nesse sentido ali na região. É muito comum que no final de ano a gente assista tragédias no litoral de São Paulo, na própria metrópole, no Rio de Janeiro e adjacências. Então, assim, espera-se, né, que com o passar dos anos e com a leitura desses dados, com o montar desse banco de dados, a gente consiga se aproximar mais desses eventos. Aí eu trago um exemplo de 2021, que foi uma época muito parecida com a época que a gente teve o desastre aqui em Itabuna, que foi a enchente. Esse mesmo modelo que as pessoas questionavam se enxergavam a valor ou não, previu uma chuva de 200 milímetros para essa mesma região, sendo que choveu 340. Eu me lembro desse dado porque era uma época que eu estava puxando os dados de milimetragem ao longo do Brasil para discutir Itabuna. Então, na verdade, por mais um evento seguido, a gente teve uma falha de comunicação, né? A gente tem limitações tecnológicas para esse sentido, mas ao mesmo tempo a gente deveria ter profissionais envolvidos nessa leitura de cenários, nessa leitura de dados, para que esse evento não acontecesse com essa magnitude, ou seja, passasse o alerta 2, 3 dias antes, avisando a população para se organizar de alguma forma, para que não fossem pegos de surpresa com essa chuva tão intensa e infelizmente causando muitas vítimas fatais ali na região. Rapaz, até ontem já quase 50 vítimas, né, fatais. Ô Kaique, agora me diga aqui para nossa região, né, você que é um estudioso da área e trabalha aí na nossa Defesa Civil, é responsável pela Defesa Civil, quais são as expectativas aí para o mês de março, né, que tem até um ditado aí, já virou até música, né, na poesia aí de um poeta aí, as águas de março fechando o verão, né, então qual é a expectativa para março aqui em Itabuna, Ilhéus, né, principalmente Itabuna, que é onde você atua? Então, Barbosa, as chuvas de verão são chuvas, digamos assim, periódicas, elas acontecem praticamente toda semana, né, com valores acima de 30 milímetros, isso é muito comum, e essas chuvas devem perdurar até março. É uma chuva muito similar ao que tivemos aqui durante o começo da semana, tanto no domingo quanto na segunda, inclusive essas vieram carregadas de trovoada, porque você tem uma inversão muito rápida de temperatura, né, essa inversão térmica favorece que o que é quente e o que é frio entre em troca iônica muito rápida. Isso faz com que essa descarga elétrica seja gerada, isso é característica também de período de verão. Então essas chuvas devem permanecer, aquela chuva que sempre cai de madrugada, começo da manhã, às vezes à noite, que são chuvas características, porque são chuvas que precisam que o sol esfrie em tese a temperatura para elas conseguirem se agrupar, se aglutinar e causar precipitação, né? Ou seja, precisa ficar mais frio para chover, isso acontece geralmente à noite, e essa característica de chuva é uma característica de verão, e a gente espera que não só o final de fevereiro, mas início de março, que são essas águas de março que você citou, sejam também chuvas na casa dos 30, 40 milímetros, às vezes 50, às vezes 15, mas nada que passe os 300 mensais, que é a média de pluviometria nessa época. Cavados que estão vindo, né? A gente observa que agora mesmo na região sudeste, né? Saindo do norte para o sudeste, tem um cavado ali, né? Que bate lá nas cordilheiras e volta, e esse cavado já teve aqui, né? Que foi o que provocou aquela enchente há 2 anos aí. Existe uma possibilidade desse cavado, como é que chama, né? Ele ficar estacionado por aqui mais uma vez, subir ali da região do sudeste e vir para aqui para o nordeste, pegar a Bahia? Existe, todo cavado ele é associado não só ao deslocamento de uma frente fria, mas ele vem acompanhado também em sua adjacência de uma frente quente. Então, essa inversão de uma forma horizontalizada se forma um cavado. Um cavado, ele é raro de acontecer no Nordeste. Aconteceu em Recife, tem 7 anos. Aconteceu em Salvador, tem 3 anos. Ele não é tão periódico de acontecer como acontece no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. A gente tem uma chuva associada a um cavado, que é justamente o avanço dessa frente fria, não é a zona de convergência do Atlântico Sul, que foi a chuva que causou as enchentes aqui no Nordeste em 21 e 22, mas existe sim uma possibilidade, a depender da circulação atmosférica, desse cavado ficar sustentado na atmosfera por mais 2, 3 dias no Rio de Janeiro, mas nenhum modelo numérico, nenhum modelo de previsão do tempo indica que esse cavado possa subir aqui para o sul da Bahia. E outra coisa, antigamente a gente tinha aqui as frentes frias, né, que vinham pelo sul do Brasil, passavam pelo sudeste e depois acabavam passando aqui pelo sul da Bahia, né? Algumas vezes chegava a Salvador, Recôncavo, outras vezes nem chegava lá, mas sempre passava aqui no sul da Bahia. Esse ano a gente vai ter esse fenômeno também? Então, Barbosa, é um fenômeno dinâmico, né? A gente tem, sobretudo, nas transições entre o inverno e o verão, que é o outono e a primavera,
o avanço dessas frentes frias, que são partes da dinâmica de uma massa polar que vem lá da América do Sul, que vem da região mais gelada que a gente tem aqui no continente, e essa frente fria, esse avanço vem trazendo umidade que em contato com o centro de baixa pressão vai gerando essas áreas de instabilidade. Então, é muito dinâmico fazer com que essa massa polar se desloque em 3, 4 semanas e, ao mesmo tempo, o que for de baixa pressão vai pegando essa umidade e vai gerando chuvas. Isso é característico das nossas chuvas aqui na América do Sul. Então, é uma tendência de a gente ter, né, não só no outono, mas também no inverno e eventual primavera, algum avanço de frente fria que possa trazer chuva, porque historicamente foi isso, apesar de que temos percebendo uma mudança, né, a gente tem tido muito mais problemas com chuvas vindo da Amazônia do que vindo do Sudeste, mas espera sim que o avanço dessas frentes frias, que é parte também dessa zona de convergência do Atlântico Sul, chegue aqui ao longo do ano de uma forma bem menos intensa do que a gente espera que caia sempre no início de verão, né? Sob a influência do Laninha, né? Esse ano, quem predomina aqui? É o El Ninho ou Lanina? Não, a gente ainda está com o Laninha ativo, ele deve estar sendo, entre aspas, desativado agora, né, no final de fevereiro e início de março, e a gente espera que seja um ano de transições. E aí, nesses anos de transições, a gente tenha menos incidência da zona de convergência do Atlântico Sul, que são essas chuvas que vêm na Amazônia, e a gente tem um período, entre aspas, de normalidade, com essas frentes frias que vocês estão vindo do Sudeste, retomando o seu caminho. E no período de El Niño, né, que são os próximos anos, daqui a 2, 3 anos a gente espera uma estiagem, é justamente a ausência dessas chuvas aqui no Nordeste. É como se as frentes frias perdessem força e não conseguissem mais trazer umidade para gerar chuvas e momentos de instabilidade atmosférica aqui na região. Ok, Kaique, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, viu? Peguei você de surpresa assim de aí. Supetão, né? O Alberto nem me avisou. Não, mas foi uma boa entrevista e você é mestre nisso aí também, viu? Muito obrigado e parabéns, viu? Somos parceiros. É isso aí, um abraço, valeu, obrigado. Conversamos aí com o Kaique Brito, né, que é da Defesa Civil, chefe da nossa Defesa Civil aqui de Itabuna e especialista, né, nessa questão climática e de chuva, né, no Brasil. Bom, então tá aí, ele tranquilizou todo mundo, não vamos ter essa possibilidade de chuva forte aqui para causar nenhum problema, nenhum dano, né, à nossa população. E graças a Deus, né, que vai ser um ano tranquilo e tudo dentro da normalidade. Vamos ter chuva, mas dentro da normalidade, na casa aí dos 30 milímetros, como ele falou, né, chuvas que já estão acontecendo, como aconteceu na última segunda-feira. Então tá aí, gente, é a TVI, né, TVI News informando tudo a você aí, né, de primeira mão, para você ficar por dentro do que está acontecendo e do que vai acontecer. Vamos mostrar aí agora o Jornal à Tarde, né? Vamos mostrar aí os destaques de hoje mais uma vez. Você que está chegando agora, muito bom dia, obrigado pela sua audiência. Se você perdeu o programa do início, né? Você perdeu aí uma entrevista com a presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, Vanusa Barroso, que falou aí sobre um protesto, um movimento que vai acontecer na segunda-feira no porto aqui de Ilhéus, com relação ao cacau vindo da África, que pode trazer pragas para a nossa cultura cacaueira, para a nossa lavoura. E falamos também sobre esse assunto com o deputado do PT, Zé Neto, de Feira de Santana, que está abraçando essa causa, vai estar presente segunda-feira também em Ilhéus, e disse, né, da importância que é o nosso cacau e o que vai ser feito para que o cacau não fique sendo importado da África. E o cacau aqui da Bahia, né, volte a aumentar a sua produção, não só da Bahia, mas do Brasil, né? Aumente a sua produção. Então, se você quiser rever, ou se você quiser ver essa entrevista, se você ligou agora a sua televisão, você vai ver a reprise desse programa daqui a pouco, à 1 da tarde. Você pode assistir ou às 18 horas aqui na TVI, para o canal 24.2. Se você estiver nas redes sociais, você pode pegar aí a gravação no YouTube e assistir a hora que você quiser, quando quiser, também no Facebook. E ainda no nosso aplicativo, se o seu celular é Android, você pode baixar o nosso aplicativo TVI Play Brasil e aí você acompanha tudo sobre essa situação do cacau que abordamos aqui, né, com a Vanusa Barroso e com o deputado Zé Neto, que participou de Feira de Santana. A Vanusa falou direto de Minas Gerais, de onde ela está vindo para participar na segunda-feira dessa manifestação no Porto de Ilhéus, e a gente vai acompanhar tudo lá para você, tá bom? Vamos aos destaques agora do Jornal à Tarde. Mostra aí, Rafa, o Jornal à Tarde de hoje, que traz aí na sua capa, né? Após vexame do Bahia contra o Sport, Paiva diz estar tranquilo. Claro, é uma nova gestão, né? A gente não tem mais aquele problema aí de demissão de técnico com 3 jogos, 6 jogos.
Agora é o City que administra o Bahia, o Paiva foi trazido pelo City, ele está tranquilo. Agora que foi ruim essa derrota do Bahia, foi, viu? Muito ruim. Vamos até ver o que é que ele fala nessa matéria aí, que a derrota, além de ter sido muito ruim para a Bahia, né, foi um vexame para o futebol da Bahia, que nunca tinha perdido de 6 gols, aliás, nunca não, só lá para os idos de 1958, quando o Bahia foi campeão brasileiro pela primeira vez, né? E tem muito tempo que não perdia por 6-0 da equipe pernambucana. Então vamos aqui à matéria que está no jornal à tarde de hoje. O torcedor do Bahia foi dormir após o duelo de quarta-feira, né, ontem, contra o Sport, de cabeça quente. O tricolor sofre uma goleada de 6-0, sua pior derrota em toda a história do clássico, mesmo contra o adversário que está na Série B. O clube gerido pelo Grupo City não conseguiu competir e foi presa fácil. Chovia ontem em Recife e, apesar dos problemas recorrentes e da grande quantidade de gols sofridos na temporada da lanterna da Copa do Nordeste, o treinador Renato Paiva, o português, afirmou que está tranquilíssimo com seu trabalho à frente do tricolor da Bahia. A declaração aconteceu em entrevista coletiva logo após a humilhação sofrida na Ilha do Retiro. Na ocasião, Paiva aproveitou para lembrar que julgou ser bons feitos do seu trabalho, como a liderança do Campeonato Baiano. Que não é grande coisa, né, Paiva? O Itabuna estava liderando também há poucos dias aí. Mas vocês é um grupo da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então não pode ficar sentado em cima de uma classificação do Campeonato Baiano, né? Pelo amor de Deus. Bom, então tá aí, ele disse ainda que está tranquilíssimo e muito triste com o resultado. Tranquilíssimo com o meu trabalho, disse ele, né? Tranquilíssimo quando ganhamos o Bavi. Tranquilíssimo quando chegamos no primeiro lugar do Baianão. Tranquilíssimo e equilibrado. Consciente do meu trabalho é o que me define. É minha tranquilidade. Nós fizemos o que pudemos e o que sabemos para melhorar a equipe. Não fala isso, Paiva. Se você fez o que podia, o que sabia, o que é que você vai fazer mais? Depois de tomar 6-0 do Sport, que é um time da Série B. O City veio com a promessa, né, que ia investir no time para botar o Bahia para brigar nas primeiras posições de todos os campeonatos, né, inclusive com vaga na Libertadores da América. Então não pode perder para um time da Série B e falar que você está tranquilo e que foi o melhor que você fez. Se for o melhor, o que é que você vai fazer depois disso, né? Então acho que essa é uma declaração infeliz do Paiva, que é o técnico do Bahia. E temos que saber viver com erros, diz ele aqui, continua, né? Uma coisa certa, quando o Renato Paiva sentir que é problema, vai embora. Não seria a primeira vez, porque fiz no México, fui pedir demissão no México porque senti que naquelas condições eu não ia ser solução. Tenho essa honestidade. Agora é quando eu senti que o maior problema é Renato Paiva, eu peço demissão. Como sinto que não estou muito tranquilo. Aliás, ele disse que não é o momento de fazer isso e está muito tranquilo. Quando tiver problemas, resolvemos dentro de casa, disse o treinador. Eu só fiquei preocupado aqui quando ele diz que fez o melhor, né? Ele não poderia dizer isso, ele podia dizer que está tentando alcançar o melhor, aí eu até admitia, mas se ele fez o melhor e tomou de 6 do Sport de Recife, então imagine, né? Ele segue falando aqui, né, o Paiva, fala aí das partidas que faltam, inclusive pelo Campeonato Baiano, seu próximo jogo é no final de semana agora contra o Itabuna, né? Não vai ser nada fácil para o Itabuna, amanhã a gente vai falar mais aqui sobre o Itabuna, inclusive o presidente do Itabuna, Rodrigo Xavier, vai estar aqui com a gente, porque ficamos mais preocupados agora, né? Porque depois dessa goleada, o Bahia vai ter que dar uma satisfação ao seu torcedor. Inclusive vamos confirmar, porque o jogo é marcado para Camacan, o Bahia anunciou que esse jogo era em Salvador, na Fonte Nova, né? Então vamos aguardar para ver, porque se o jogo vai ser mudado, não, amanhã o presidente do Itabuna vem aqui para esclarecer isso, né? Se o jogo realmente está mantido para a cidade de Camacan contra o Bahia, o Itabuna que precisa vencer. O Itabuna não pode sequer empatar. O Itabuna tem 12 pontos, o Vitória está logo atrás com 11. Se o Itabuna empata e o Vitória empata, o Vitória pode até passar nos outros critérios. Se o Vitória vencer e o Itabuna empatar,
o Itabuna está fora, a Vitória estaria classificado. Então, o Itabuna não pode pensar em empatar, tem que vencer o jogo contra o Bahia. Perdeu a oportunidade aqui de vencer o Doce Mel, que era o lanterna do campeonato, e perdeu a oportunidade de vencer o Bahia de Feira, lá em Feira, o Bahia que era o penúltimo colocado. Então, as duas mais fáceis o Itabuna não conseguiu vencer, porque estava passando por uma crise aí no time. Então agora vai ter que vencer o melhor time do Campeonato Baiano, mas que levou 6 ontem do Sport lá em Recife, tá certo? Claro que tivemos circunstâncias nesse jogo do Bahia, né? A gente vai lembrar que o Bahia jogou com um jogador a menos logo no início do jogo, depois teve outro jogador expulso. Então, realmente foram circunstâncias que foram decisivas para o resultado do jogo. Não uma goleada, né? Que eu acho que o Bahia, mesmo com um jogador a menos, tinha time ainda para segurar um resultado menos expressivo como esse que o Sport conseguiu de 6-0. Mas, enfim, né? Jogo é jogo, cada jogo é uma situação. Agora, a gente entende que o Bahia tem um time para não tomar de 6 gols do Sport, nem de time nenhum, né? Aqui do Norte e Nordeste do Brasil. Pode até vir a perder dos grandes times do Brasil, mas aqui do Nordeste era obrigação o Bahia vencer qualquer equipe, mesmo que fosse da Série A, como foi o Fortaleza semana passada. Porque o Bahia também é um time de Série A. Bom, vamos aguardar para ver, né? As contratações não foram de todas ruins, né? Tem muito jogador bom no Bahia. O único jogador que o Bahia está mantendo aí como titular, que foi do time passado, é o Jacaré, né? Mas os demais atletas foram contratados recentemente. Agora, ontem também muitos bons atletas ficaram no banco de reserva. A gente não entendeu também esse critério do treinador. Mas, enfim, né? É ele que comanda aí. Bom, gente, o governador Jerônimo, né, participou ontem da missa, né, da Quaresma, né, da Semana Santa. Vamos conferir essa matéria, depois eu volto com os destaques aí do Jornal à Tarde. E o lançamento da campanha da O governador Jerônimo Rodrigues participou da missa da quarta-feira de cinzas na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Pelourinho. O ritual católico, celebrado pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, marca o início da Quaresma, período de preparação para a Páscoa, e o lançamento da campanha da Fraternidade 2023, que este ano traz o tema Fraternidade e Fome, com o tema Dá-lhe vós mesmo de comer. Carnaval que deu tudo certo, a missa de quarta de cinzas passa a ser uma obrigação para a gente agradecer tudo que deu certo, pedir para os dias futuros, mas acima de tudo vim celebrar com a comunidade o lançamento da campanha da Fraternidade. O governador estava acompanhado da primeira-dama Tatiana Veloso, das secretárias da Saúde e da Assistência Social Adélia Pinheiro e Fábia Reis, respectivamente, e do secretário do Turismo Maurício Bacelar. De acordo com a CNBB, a emergência sobre o assunto foi o que motivou a escolha do tema da campanha da Fraternidade deste ano. É um tema que deve ser levado à frente para além da campanha da Fraternidade, mas que nós somos convidados a vivenciar de modo especial nesse período quaresmal, através de atitudes pessoais, espontâneas, de solidariedade, de partilha, através de iniciativas comunitárias, mas também de diálogo, de ação conjunta, de cooperação com os poderes públicos. É isso aí. Bom, gente, inclusive a gente aguarda, né, que a Igreja Católica também faça algo pelos pobres. A gente vê em grandes cidades, como Itabuna, por exemplo, não precisamos ir longe, né? A Igreja Católica cercou toda a frente da igreja, fechou tudo com gradil, fez uma, como se diz hoje, né, uma política hostil contra os moradores de rua que antigamente dormiam ali na porta da Igreja de São José. Hoje não podem mais, tem um gradil ali de ferro. Então vamos aguardar que o bispo, né, abra ali aquela grade e faça uma política menos hostil para os mendigos, né? Aquelas pessoas que moram em rua, moradores de rua que passam fome e dificuldade, né? E faça jus à sua própria campanha, né? Feita aí pela CNBB de combate à fome, ajudando esses pobres miseráveis. Após o caso da vaca louca, o Brasil suspende exportações para a China. O Ministério da Agricultura diz que está tomando as providências.
Após a confirmação de um caso de vaca louca no Pará, o Ministério da Agricultura suspendeu a exportação de carne para o principal importador e consumidor, que é a China. A suspensão faz parte do protocolo sanitário que o Brasil mantém, né? E foi iniciado hoje, quinta-feira, dia 23. No entanto, de acordo com a pasta, o diálogo com as autoridades está sendo intensificado para demonstrar todas as informações e o pronto restabelecimento do comércio de carne brasileira. O Ministério da Agricultura informou ainda que o animal infectado foi abatido e incinerado. Todas as providências estão sendo adotadas imediatamente em cada etapa da investigação e o assunto está sendo tratado com total transparência para garantir aos consumidores brasileiros e mundiais a qualidade reconhecida da nossa carne, afirmou o ministro Carlos Fávaro, da nota divulgada pela sua pasta, né, do Ministério da Agricultura. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, informou que se trata de um caso atípico da doença. Essa variante surge espontaneamente na natureza e por isso não há risco de disseminação do rebanho ou possa ser passado para os humanos. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará informa, né, que foi positivo o resultado do caso suspeito de encefalopatia, né, bovina, numa pequena localidade do sudeste do estado. A sintomologia indica que se trata da forma atípica da doença, que surge espontaneamente, né, no rebanho e não contamina aí, o ser humano, afirma o órgão em nota divulgada após a confirmação do caso. Se esse problema aumentar um pouco mais, aí só assim o brasileiro vai ter o benefício de comer carne, né? Porque a carne ficou muito cara no Brasil e lá, devido a essas exportações, porque eles estão exportando muito, então não estão nem preocupados com o mercado interno. Então a única chance da carne brasileira voltar a preços normais, entre aspas, né? Que seria normal, preços praticados aí pelo menos há um ano atrás, né? Hoje o quilo da carne está custando 2 vezes mais do que era um ano atrás. Isso devido à exportação. Então, se a China parar essa importação, né, o que seria uma boa para o mercado brasileiro, porque aí a gente ia ter carne mais à vontade aqui e os preços iriam voltar ao normal, né? Então, a gente lamenta isso que está acontecendo por um lado, mas por outro a gente comemora, porque pode ser aí o motivo do preço da carne vir a baixar aqui no Brasil. Vamos aguardar e torcer, né, para que o brasileiro possa comer mais carne, torcer para que a China recuse essa carne do Brasil devido à doença da vaca louca, confirmada, né, hoje pela manhã pelo laboratório do Pará, tá bom? Também está no Jornal à Tarde, se você quiser ver mais detalhes dessa informação, dessa notícia, você pode ver aí no Jornal à Tarde de hoje, que está no nosso portal, hein? Está no nosso portal aí na TVI Play Brasil. Ou você pode acessar tviplay.com.br e lá você acessa o Jornal à Tarde e as suas últimas notícias. A ALBA, né, gente, a nossa Assembleia Legislativa da Bahia, adia para sabatinas dos candidatos ao TCM. Falar em TCM, há uma polêmica aí entre os políticos da Bahia, né? A esposa do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, e hoje senador, a Fátima, né? Ela se manifestou contra a ideia da da esposa do Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil, foi governador da Bahia recentemente, ela é ex-primeira-dama, né? Ela está se candidatando aí, é candidata a conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios. E a Fátima, que é mulher do ex-governador e hoje senador Jacques Wagner, ela se manifestou fazendo um comentário no final de semana, deixa eu ver até se eu acho aqui para ler para vocês, onde ela se diz contrária à esposa do Rui Costa, né, que foi primeira-dama aqui da Bahia, participar dessa questão do Tribunal de Contas. Aí, pelo jeito, a indicação de Aline Peixoto, ex-primeira-dama da Bahia, esposa de Rui Costa, ex-governador do PT, para uma vaga no Tribunal de Contas do município está
escancarado a indisposição entre o casal Wagner e Fátima e contra aí a esposa do Rui Costa e o próprio Rui Costa. Né? Nesta semana, a Fátima Mendonça, esposa do senador Jacques Wagner, comentou ao jornal Tribuna da Bahia sobre a indicação de Aline para o TCM. Disse ela: eu digo que é desnecessário, pode ser tantas coisas. Uma enfermeira maravilhosa, Ana Estela, de esposa de Fernando Haddad, está no Ministério da Saúde, só esse caminho. Só é esse caminho, né? Ela pergunta aqui. E o TCM? Eu penso isso. Agora, ela pode ir tranquilamente fazer a campanha dela, disse Fátima. Fátima é a esposa do Jacques Wagner, que se manifestou contra a esposa do Rui Costa, de ir para o TCM, e também a esposa do Fernando Haddad, né? Está no Ministério da Saúde. Então tá aí. Essa é a opinião da esposa do Jacques Wagner. Isso está no blog Político do Sul da Bahia, né? Se você quiser ler também, está lá, do nosso amigo Rick Mascarenhas. Aliás, não. Político do Sul da Bahia é do João Mateus, né? Um abraço ao João Mateus. Está lá na coluna do João Mateus, no Político do Sul da Bahia. E também ele traz aqui um outro destaque político, né? Que o deputado Raimundinho está tentando levar o... Tá aqui, ó. Deixa eu ler essa matéria aqui. Antes mesmo de tomar posse, o deputado estadual Raimundo do PL foi para a base do governo Jerônimo, do PT. Ele se elegeu pelo partido PL, que é do Bolsonaro, mas já foi para a base do Jerônimo, do PT. São aqueles oportunistas que não sabem onde ficam, né? Quer estar no poder. Se elegeu por um partido e já mudou para outro. Tinha uma lei aí que acabava com esse negócio, né? Porque a vaga é do partido. Mas, enfim, tá aí, né, mais um candidato que muda de partido, pula de galho em galho. É o Raimundinho, conhecido Raimundinho. Ele está agora na base do PT. O site apurou que o deputado está na missão de levar para a base governista o prefeito de Porto Seguro, o Jânio Natal, que também é do PL. Então veja como são esses políticos, né? Outrora estavam ali apoiando o Bolsonaro contra o PT. Aí ganharam a eleição, agora estão na base do PT. Eles vão, gente, onde tem mais interesse, né? Onde tem mais negócio. E agora o Raimundinho quer levar também o prefeito Jânio Natal. Isso tudo está no blog aí do meu amigo João Mateus. Um abraço, João Mateus. Um abraço também para o Rick, né, do iPolítica. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no blog do Rick, já que eu falei o nome dele aqui, né? Não, ele fala aqui da Imasa, né, sobre aquela notícia que a gente já deu aqui, né? O rompimento de mais um adutor ali no final da cinquentenário, ou para muitos ali é o início da cinquentenário, né? O final fica lá no Jardim do Ó, ali seria o início da cinquentenário, final da Juraci Magalhães. Então, tá aí, a Imasa está lá, inclusive, nesse momento, fazendo o reparo. Mas, como eu dizia, gente, os políticos são assim, né? Eles são oportunistas, eles não têm essa coisa ideológica, essa coisa de sigla, de partido. Eles querem se eleger. Eles usam você, eleitor, para ganhar o seu voto. Depois que se elege, eles estão aí para você. Eles vão para onde achar melhor, né? E se você era de um partido, do PT, elegeu um candidato ao PT e ele acha melhor pular para o outro lado da direita, ele vai, não está nem aí para você. E vice-versa. Aconteceu aí com esse Raimundinho, né, eleito pelo PL, estava fazendo campanha para o Bolsonaro, agora está no PT. Então, vá dormir com um barulho desse, né? Então, aqui no Brasil, como você acreditar em ideologia política, você achar que nós temos dois lados, dois polos, não temos. Temos do povo, né, que fica aí se degradando um com o outro, mas na política não temos polo, nós temos oportunistas, nós temos pessoas que hoje estão de um lado, amanhã podem estar do outro. Olha o que aconteceu com Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, há 2 anos atrás, chamava Lula de ladrão. Hoje é vice-presidente da República ao lado do Lula. Então esse Brasil é assim, gente. Os políticos não estão nem aí. Eles querem se dar bem, eles querem estar na fita, estar bem na fita com os grandes políticos, os grandes líderes, né? Se você é lado A ou lado B, se você é direita ou esquerda, não importa. Para o político isso não tem a menor importância, né? Ele quer saber, ó, onde ele vai ganhar mais, onde ele vai obter mais providendos, onde ele vai arrumar emprego, onde ele vai se dar bem na vida. Essa é a palavra. Onde ele vai continuar se dando bem.
Quem é que está no poder? É o Jerônimo. Olha, eu quero estar colado com o Jerônimo, eu quero ganhar, eu quero me dar bem. É assim que pensa o político, né? Se não fosse o Jerônimo, fosse outro qualquer, ele estaria lá também, porque ele quer o poder. Se não fosse o PT, fosse o PL que estivesse no poder da Bahia, eles queriam estar lá, porque ele quer o poder, né? Então, essa coisa de ideologia, não acredite mais. Quando um político chegar para você falando em ideologia, o que é ideologia? Ah, porque o meu partido defende isso, defende aquela causa, defende essa causa, o meu partido pensa nisso. É mentira, isso é tudo balela. Isso é tudo da boca para fora para enganar você. Depois você dá seu voto, tchau. Viu? Eu queria saber o seguinte, você que está aí nos assistindo agora, você que está em casa, você consegue pegar o telefone aí e falar com o prefeito? Você consegue falar com o deputado pelo seu telefone? Não. Agora, na hora da eleição, você consegue. Se você ligar, ele atende. Se você bestar, ele vai na sua casa tomar café com você, comer pão com manteiga aí com você. Agora, depois que ganha, é outra história, né? Aí, para que eu quero saber do povo? Não quero nem saber. Aí você fica aí berrando que sua casa está com problema, sua rua, né? Não passa carro, está esburacada, está com lama. O asfalto quebrou, se tinha asfalto, o imposto veio mais caro e você não tem nenhum benefício, nada disso você pode reclamar, né? É falta de ônibus, não tem transporte coletivo para a população, não tem nada. E você se vale de quê? Aí dos veículos de comunicação que ficam aqui berrando para que o prefeito ou para que os secretários ouçam e veja a sua situação e tente fazer alguma coisa, se é que eles querem fazer alguma coisa, né? Enfim, é uma dificuldade. Nós mostramos aí durante o período de carnaval uma senhora reclamando aí dos problemas, enquanto o prefeito, ela mostrava lá na rede social dela, o prefeito se acabava de dançar, chegou até a cair de tanto dançar, né, no palco. E até pra gente da imprensa fica difícil, tem hora que a gente quer se comunicar com alguém da prefeitura, a gente não consegue. Por quê? Porque não tem comunicação na prefeitura, eles não respondem, estão tudo viajando, eles ganham dinheiro aqui, mas estão viajando, estão curtindo. Tem vereadores que têm empresa de som, de iluminação, de show. Aí, durante o período que ele deveria estar defendendo a sua população, eles estão lá viajando, fazendo show, dançando, curtindo o carnaval em Salvador, enquanto você está aí na sua casa, cheio de problema aí na sua rua, no seu bairro. Então, você precisa ter mais ideia na hora de votar, viu, gente? Vamos escolher melhor o candidato. Olha que Itabuna eu tenho elogiado aqui. Itabuna sabe votar porque não renova a Câmara de Vereadores, aliás, não reelege Câmara de Vereadores. Tem 3 mandatos que Itabuna está renovando a Câmara de Vereadores, ou seja, está tentando acertar, mas ainda, infelizmente, não acertou em bons vereadores, né? Continua assim, os vereadores entram, tomam posse e já estão negociados com o prefeito. Como assim negociado? Ah, eles falam, ó, prefeito, o senhor vai me dar aí 10 empregos de tantos R$1.000, mais tantos empregos de R$2.000, de R$5.000, e a gente vai ficar calado. Ninguém aqui vai defender o povo, não. A gente vai defender o senhor, a gente vai aprovar todos os seus projetos, a gente vai aprovar todas as suas contas. Isso é o que mais preocupa o prefeito, é o vereador não aprovar as contas dele. O vereador diz que vai aprovar as contas, aí ele dá 20 empregos para o vereador. 20 empregos. 10 empregos com X mil reais, 10 empregos com... E o povo fica onde? O povo fica chupando o dedo, né? O povo não ganha nada e ainda por cima patrocina essa farra dos vereadores. E aí a sua rua continua cheia de problema, o seu bairro continua cheio de problema, você vai andar de carro, você arrebenta seu carro na buraqueira, gasta dinheiro, ninguém faz nada. Você precisa de segurança na rua, você não encontra, né? Você precisa de apoio dos vereadores para melhorar uma situação que está na sua comunidade, você não encontra. Então fica difícil, né? Então vamos prestar bem atenção em quem você elege nas próximas eleições, para você não passar 4 anos aí reclamando, sofrendo com falta de saneamento básico, falta de tapar buraco, falta de asfaltamento bom, de qualidade na sua rua, no seu bairro, falta de um bom transporte coletivo na cidade, né? Nós não temos. E a sociedade fica 4 anos calada, ninguém fala nada, fica todo mundo pianinho. Inclusive eu quero cobrar aqui do Ronaldo Abud, da turma aí do MESB, né?
eu nunca mais ouvi falar no MESB. O MESB foi um grupo de empresários criados aqui na cidade, inclusive num fórum empresarial que aconteceu em Comandatuba, com a ideia do Zé Raimundo, criou esse fórum, que é o MESB, né, Movimento Sul da Bahia em Ação. Eu, inclusive, era conselheiro desse, não sei se ainda sou, né, porque nunca mais participei de nenhuma reunião, e a gente não vê mais falar no MESB. Esses empresários se reuniam ali semanalmente num prédio aqui da cidade para discutir a problemática da cidade e levar as reivindicações às autoridades. Cadê o MESB? Acabou. Antigamente tinha um GAC, foi criado aí pelo professor, né, grande professor Dourado. Foi criado o GAC, que era um grupo de ação comunitária. Esse grupo se reunia aí nos restaurantes toda semana, né? No almoço o pessoal discutia a problemática da cidade e depois apresentava um documento ao município, ao estado da Bahia, ao governador. Aí depois o professor Dourado e outros fundadores saíram do grupo e esse grupo acabou, né? Aí veio o MESB, Movimento Sul da Bahia em Ação. E aí cadê o MESB? Nunca mais ouvi falar do MESB. Veio a pandemia e de lá para cá não se falou mais no Movimento Sul da Bahia em Ação. Então cobro aqui do Ronaldo Abud, né, de outros membros aí do MESB que se manifestem. O espaço está aqui, né? Vocês vão esperar a próxima eleição para falar que foi tudo errado e que agora tem que ter um candidato bom? Não, temos que discutir agora aqui a problemática da sua cidade. Então o espaço está aberto, o espaço está dado e eu espero que vocês apareçam para a gente comentar sobre esses e outros temas, tá bom? Nós estamos chegando ao final aqui do programa, faltam 3 minutos aí, né, para o Denilton Santos com o seu programa Alerta Cidade. E amanhã, se Deus quiser, sexta-feira, estaremos de volta aqui com mais um programa TVI News para você, tá bom? Forte abraço e, se Deus quiser, nos veremos amanhã.